Ele abre a boca, As Senhor, vitórias. e que ele prepara aquilo que o Senhor deseja, meu Pai, não ele, mas o Senhor, para transmitir a palavra com amor e com carinho para nós. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus mais uma vez a todos os irmãos, aos que estão ouvindo, através da rede social, né? E que Deus possa nos iluminar nessa noite para compreendermos as Escrituras Sagradas. O texto fica em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Mais uma vez participando desse culto abençoado de Deus. Todas as palavras que foram deixadas aqui como inspiração aos nossos corações, os irmãos foram usados pelo Senhor, nos edificou e está continuando a nos edificar a cada dia mais, a cada momento mais. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. E nós temos que continuar nessa mesma fé. Hoje foi falado de um personagem muito interessante, muito polêmico, e que apesar das polêmicas em torno da vida de Davi, existem muitas aulas e lições para ser aprendidas, né? Mas hoje nós vamos falar de um outro personagem. Ou seja, uma personagem, né? Uma mulher. É dessa que nós vamos tratar hoje. Mateus capítulo 26. Eu vou ler esse texto até o versículo 12 ou 13, até o 13, tá bom? Amém? A conspiração contra Jesus. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Muito bem. Nós temos um problema sério aqui. Uma conspiração foi formada. Adivinha por quem? Por religiosos. Pois é o que o texto está dizendo. Naquela ocasião, os chefes sacerdotes, os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio para orar, para buscar a Deus, para interceder, para transmitir a palavra do Senhor? Não, para conspirar contra Jesus. E é um problema sério. Porque qual que é a finalidade de os sacerdotes, dos levitas, dos religiosos se reunirem? Orar, estudar a palavra, buscar as coisas boas do reino dos céus. Não conspirar contra alguém, principalmente conspirar contra Jesus.
Sério, é sério isso. E acusá-los falsamente, acusar Jesus falsamente de traição. É grave a acusação. Acusações sem provas. Hoje nós estamos na febre da fake news. Tudo que é falado na internet, as pessoas acreditam. Mesmo que as acusações sejam falsas. Falou na internet, as pessoas acreditam. E muitas vezes pode ser conspiração para destruir a vida de alguém. Agora, triste é que quando os irmãos se reúnem numa rede social para conspirar contra o próprio irmão em Cristo Jesus. Aí é terrível. É terrível. Mas isso acontece, infelizmente, nos dias atuais. Qual o objetivo da reunião dos irmãos? Orar um pelos outros. Interceder um pelos outros. Trazer palavras boas. Mas como Jesus havia dito, o coração fala, aliás, a boca fala do que o coração está cheio. Está cheio de ódio, está cheio de raiva, está cheio de amargura, está cheio de assassinato. Não tem como falar coisas boas. Só pode falar coisas ruins contra outras pessoas, fazendo acusações sem fundamento nenhum, sem prova alguma. E, infelizmente, as pessoas acreditam. E uma vida, ou várias vidas, são extremamente destruídas por causa dessas falsas acusações. E o pior de tudo, vindo de crente, reforçando, vindo de servo de Deus que diz conhecer a Bíblia, conhecer a palavra. Aí eu pergunto, que Bíblia essa pessoa está lendo? Que palavra essa pessoa está colocando em prática, Muito bem. Agora, nós passamos para um outro cenário. Estando Jesus em Betânia, era um lugar que Jesus costumava a se reunir, na casa de amigos. Um dos mais importantes amigos de Jesus era Lázaro, Maria e Marta, que eram irmãos, que recebia Jesus constantemente na casa deles, mas nesse caso não foi na casa não foi na casa de Lázaro, mas foi na casa de um tal de Simão, o leproso. Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro. A Bíblia não diz aqui o nome dessa mulher. Pelo menos Mateus não colocou o nome desta mulher. Existem 3 episódios que aconteceu na Bíblia em relação à mulher jogar alabastro, perfumes caríssimos nos pés de Jesus, para lavar os pés de Jesus. Teve o caso da mulher pecadora, que ela é chamada na Bíblia de a mulher pecadora, que se aproximou até Jesus. Você sabe que o costume dos judeus, quando eles se reuniam para jantar, eles não comiam sentado à mesa, sentado em cadeiras e à mesa, como nós sentamos aqui, de acordo com a nossa cultura. Não, eles sentavam no chão e a mesa era baixa. Então, quando eles se sentavam, eles colocavam as pernas de lado, e os pés ficavam quase que para trás. E a Bíblia diz que a mulher pecadora foi chegando, foi se aproximando até os pés de Jesus, e ali ela começou a jogar aquele vidro perfumado sobre os pés de Jesus, com lágrimas molhava os pés de Jesus e com seus longos cabelos enxugava os pés de Jesus. Alguém lá na mesa disse, se esse fosse profeta, saberia que essa mulher é uma mulher pecadora. Jesus, ouvindo esse comentário, ele fez uma parábola. Olha, Simão, e era um Simão também. Não sei se é o mesmo leproso aqui, mas fala que era um Simão também. Tinha muitos Simãos, um nome muito comum nesse período, e Jesus fez uma parábola. Olha, teve 2 pessoas que deviam um valor para uma determinada pessoa. Tinha 2 pessoas que um devia 50 denários, o outro devia 500 denários. Mas eles não tinham como pagar essa dívida. E o credor falou, é o seguinte, a dívida de vocês estão perdoadas. Aí Jesus perguntou para Simão, qual dessas pessoas ficou mais grata? Claro, aquela que devia mais. Muito bem. Pois é, essa mulher aqui, eu cheguei aqui, ela me recebeu com beijos e lágrimas e molhou meus pés com lágrimas. Quando eu cheguei na sua casa, você não me cumprimentou com um beijo no rosto, que era costume disso, Quando vinha uma visita,
o anfitrião beijava no rosto da pessoa como uma forma de receber a pessoa bem, né? Nossa, estou te recebendo bem. Ele não recebeu esse tratamento. Jesus não recebeu esse tratamento de cordialidade de Simão, né? Quando eu cheguei à sua casa, vocês também não lavaram meus pés. Era comum na Judéia, quando as pessoas chegavam na casa de alguém para participar de uma janta, os serviçais da casa lavavam os pés das pessoas, devido à poeira, devido à terra. Era comum também. E isso não foi feito com Jesus, né? E você também não jogou óleo na minha cabeça, né? Um símbolo de honra, de respeito, né? Mas essa mulher não cessa de molhar os meus pés com lágrimas, com esse óleo, e ela enxuga ainda com seus cabelos os meus pés. Então, aquele que é mais perdoado é mais grato, né? Então disse para aquela mulher: mulher, vai em paz, os teus muitos pecados estão perdoados. Teve outro caso que foi a própria Maria, né? A irmã de Marta, que fez essa mesma honra, né? Quando Jesus, em certo momento, em certo jantar, ela fez a mesma coisa. Ela pegou aquele vaso de alabastro, de um perfume extremamente caro. O valor foi avaliado em 500 denários. Quem avaliou foi Judas, né? Ele questionou a atitude de Maria. E ela quebrou aquele vaso. Imagino como que deve ter sido o cheiro naquele espaço. Tomou todo o ambiente. Ela quebrou o vaso e jogou aos pés de Jesus. Um perfume caríssimo. Aos olhos de Judas foi um desperdício, porque aquele perfume era extremamente caro. 500 denários era um ano de trabalho de um trabalhador. Um trabalhador ganhava 1 denário por dia. Então era muito caro um perfume desse para se jogar assim aos pés de Jesus. E Judas achou aquilo um desperdício muito grande. E ele disse: mestre, corrija essa mulher, o que ela está fazendo. Venda esse perfume e o dinheiro distribui aos pobres. Mas o texto diz que Judas não falou isso porque estava preocupado com os pobres. A Bíblia diz que ele era ladrão, roubava dinheiro das ofertas, né? E esse seria um grande lucro para ele. Estava mais interessado em lucrar financeiramente com aquele perfume. Não estava preocupado com o pobre, né? com os pobres. Nesse caso, os discípulos, não foi só Judas, os próprios discípulos ficaram indignados com a ação desta mulher, né? Não sei se essa mulher é Maria, não sei se ela é pecadora, eu tentei pesquisar, mas a Bíblia aqui não está dando nome para essa pessoa. Mas são 3 casos que aconteceram na Bíblia, interessante, e foi feito por mulheres, né? Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, diferente, né? Que agora ela está jogando aquele vidro, aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, né? Quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? E este perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres, a preocupação com os pobres, entre aspas, né? Mas Jesus a defendeu, né? Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Em todos os casos, ele defendeu essas mulheres. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de preparar para o meu sepultamento. E eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Por aqui a gente já podia parar essa mensagem. Jesus a defendeu. Jesus disse que ela fez uma boa obra, uma boa ação em favor dele. Jesus disse que aquilo ali foi uma representação, uma preparação para a sua morte. Ele já havia falado que ele seria crucificado e morto. E ainda disse que essa mulher não seria esquecida. O ato dela seria lembrado. Muito bem. Eu quero tirar algumas lições importantes sobre esse texto.
Primeiro, só fora a parte desse estudo que eu fiz, desse trabalho que eu fiz, lembrando que é interessante, né? Guerras, mortes, assassinatos por causa de guerras, não foram feitos por mulheres. Escravização, desumanização de um ser humano, porque a cor dele é negra ou porque ele é considerado um selvagem. Foi feito por mulheres? Não, por homens. A Segunda Guerra Mundial matou mais de 70 milhões de pessoas. Foram feitos por mulheres? Pelo menos a direção dessa guerra foi mulheres que provocaram? Não, foi homens. Às vezes eu fico me perguntando, será que não era melhor que o mundo estivesse na mão das mulheres? Sem falsa elogio. Porque é a realidade. Toda a história sempre se colocou como homem, o cabeça, a mulher tem que ser submissa ao homem, né? Mas se você vê quantas coisas ruins os homens fizeram, talvez essa inversão seria melhor. Talvez tantas pessoas não sofreriam do que como sofreu. Desculpa fazer essa aspa aqui, fora do estudo que eu fiz. E agora nós vemos as ações das mulheres. Agora nós estamos vendo também a conspiração feita por quem? Legal. Religiosos, líderes, cabeça, fazendo a conspiração contra Jesus, enquanto a mulher estava reconhecendo Jesus como o Senhor e o adorando com todas as suas forças. Mas teve uma crítica que fizeram para a mulher. Quem fez a crítica em relação à mulher? Os discípulos, que são homens. É uma observação, né, que nós podíamos fazer. Acho que a mulher, analisando, tem mais sensibilidade, tem mais misericórdia. A mulher, muitas vezes, ela é influenciada pelo racismo dos homens. Se você assistir aquele filme Uma História Americana, não sei se vocês já assistiram, se não assistiram, assistam. Uma História Americana, que fala sobre a questão do racismo, da perseguição racista que havia nos Estados Unidos, nos anos 60. Você sabia que as mulheres negras não poderiam entrar no mesmo ônibus que as mulheres e os homens brancos? E houve um momento que as mulheres, para poder andar no mesmo ônibus que os homens brancos, ela tinha que sentar no último lugar. Mas se aparecesse um homem branco, uma mulher branca, ela tinha que ficar de pé e dar lugar para o homem branco. Assim era nos Estados Unidos. Se vocês estudarem e lerem sobre a Rosa Parks, que foi uma que foi protagonista da luta e da resistência contra o racismo nos Estados Unidos. Ela sentou-se ela pegou o ônibus, sentou, quando veio um homem branco e falou que ela era obrigada a se levantar, porque mulher negra tem que ficar de pé, privilégio do homem branco, ela falou, não vou levantar. E ela resistiu, mas foi presa. Aí você estuda a história dela. Quem ama muito os Estados Unidos, né, que coloca os Estados Unidos lá em cima, não que o Brasil esteja fora disso, mas os Estados Unidos foi extremamente racista. Nos anos 60, houve uma grande luta, né? Mas foi feito por quem? Homens. Esse racismo se espalhou, cresceu por causa dos homens brancos, né? Porque eles se consideram brancos. Nós não somos brancos, viu, irmãos? Eu conversei com minha esposa hoje. Nós não somos brancos. Você pode ser branca, dos olhos verdes, branco dos olhos verdes, mas nós não somos brancos. Se você for nos Estados Unidos e você chegar lá e tentar abrir uma conta
e você colocar lá qual que é a sua cor e colocar branco, eles não, isso aí é crime. Então, é crime ideológico. Você tem que colocar qual que é realmente a sua origem. Ou seja, latino. São latinos, você não é um branco, são latinos. Eu só estou falando isso, que essas ideologias... E se você assistir esse filme, vocês vão perceber que havia sim mulheres, que não concordavam com isso. Com esse racismo. Elas tinham empregadas negras, né? As empregadas eram negras, era a posição das negras lá nos Estados Unidos. Se quiser sobreviver, tem que trabalhar como empregada. Não podia assumir um cargo de responsabilidade ou ter uma posição mais elevada. Mas você vê que algumas mulheres brancas, apesar de toda essa ideologia, respeitavam, né? Respeitava e dependia dessas mulheres para poder cuidar das suas casas, né? Não vou contar todo o filme, se vocês quiserem assistir, assistam, mas só para refletir. Ela foi uma das brancas, né? Uma das brancas que não aceitou esse tratamento em relação às mulheres negras, que o marido dela simplesmente separou-se dela, porque ela estava indo contra a ideologia branca, a ideologia da supremacia branca, né? Só para dizer. Mas quem fez tudo isso? Quem provocou essa situação horrorosa, terrível e desumana? Homens. Homens. Mas voltemos aqui para o texto, que eu fugi bastante. Para obtermos relacionamento com Jesus, precisamos entregar-se de corpo e alma ao seu amor incondicional. Entregar de corpo e alma foi o que essa mulher fez. Ela deu tudo de si. Aquilo foi uma representação de como devemos servir a Jesus. De corpo e alma. De coração. Com amor. Dedicação total a Jesus. Reconhecer quem é Jesus e honrá-lo com todas as nossas forças. Porque foi Ele que nos salvou. Foi Ele que nos libertou. Nos trouxe a liberdade. A condição de podermos relacionarmos com o Pai. Jesus, Ele é tudo para nós, né? E a dedicação dessa mulher representou que ela se entregou de todo o seu coração. E que eu coloquei esse texto, essa frase, mas eu vou dar uma corrigida aqui, tá? Não tem outro jeito. O crescimento espiritual só acontece com muito esforço. Não existe mágica. Quando eu digo isso, muito esforço, não quer dizer que a gente por si só consegue alcançar um nível espiritual elevado, né? A gente precisa da ajuda de Deus, do auxílio de Deus para isso. Mas isso não quer dizer absolutamente que eu tenho que ficar de braços cruzados e esperar que a minha vida espiritual cresça. Temos que ter uma atitude, uma ação. Qual que é essa ação? Essa ação é exatamente tirar esse momento, uma hora, algum momento da sua vida, para honrar o Senhor Jesus. Para buscá-lo. Claro que a nossa vida espiritual totalmente depende de Deus para que nós possamos crescer. Mas isso não quer dizer absolutamente que nós temos que ser inerte, parados, esperar que caia no céu magicamente. Nós temos que nos esforçar a buscar o Senhor. Usar todas as nossas forças possíveis para buscar a Deus, para nos entregar ao Senhor. Foi o esforço dela. Ela pegou aquilo que ela tinha de mais valor. Eu não estou falando de dinheiro, viu, irmão? Porque eu sei que tem muita gente que usa esse texto para arrancar dinheiro do povo. Não estou falando de financeiro, estou falando de algo mais profundo, muito mais importante para Deus do que o nosso dinheiro, que é a nossa entrega sincera, nossa dedicação sincera diante de Deus. E, de fato, demonstrando com as nossas ações, com as nossas atitudes, que nós amamos a Deus de todo o nosso coração. E como fazemos isso? Como quando praticamos aquilo que agrada a Deus, aquilo que é justo. Amar o próximo, querer o bem do seu irmão, orar por ele, auxiliar quem puder. Porque a Bíblia diz que aquele que ajuda o seu irmão, o seu próximo, o seu semelhante, independente de quem ele seja, você está fazendo como estivesse fazendo para Deus. E quando você faz isso de todo o seu coração, é como se você estivesse quebrando esse vaso de alabastro.
O que é mais caro de você? Que você tenha seu tempo, sua hora para cuidar de si mesmo, deixar esse tempo de lado e cuidar daqueles que precisam. De ir atrás daqueles que necessitam, levando uma palavra de esperança, de amor, de encorajamento. Né? Isso que Jesus espera de nós. Porque não adianta também eu dizer que eu amo Jesus, mas eu não amo o meu irmão. Porque o próprio João disse, nas suas palavras, que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Porque você não consegue amar aquele que você está vendo fisicamente, que está do teu lado, como pode amar a Deus que você não vê? É um amor hipócrita, fingido. Não tem valor para Deus. Então não tem mágica, irmão. É esforço mesmo que nós temos que ter. Eu não quero dizer com isso que o mérito é nosso, o mérito é do Senhor, do Espírito Santo. Pessoas que vencem são as mais persistentes, dedicadas, resilientes, e tornam-se pessoas extraordinárias. São aquelas que mais se dedicam. Vamos ver o exemplo? Apóstolo Paulo. Ele dedicou a sua vida inteira. Ele quebrou o maior vaso de alabastro mais caro que podia haver. Ele dedicou a sua vida toda em pregar o Evangelho, em levar a palavra de Deus a todos os lugares onde ele foi. Ele teve o carinho, a paciência, estava localizada em Éfeso. Ele diz com muitas lágrimas e muitos choros: eu fiquei por 3 anos aqui ensinando a palavra de Deus pontualmente a vocês, para que não haja dúvida, para que você se torne firme na fé. E assim ele fez em todos os lugares que ele foi. Se dedicou a falar do amor de Jesus. Essas pessoas não desistem com os primeiros contratempos, né? A gente não pode desistir por qualquer coisa, né, irmãos? Essa mulher poderia ter naquele momento, opa, deixa eu recolher esse perfume então. Tá? Estou errada, né? Eu estou desperdiçando algo que poderia vender e dar aos pobres. Ela não deu ouvidos às críticas. O nosso problema é que a gente dá muito ouvido às críticas. Criticou, pronto, parei, não vou fazer mais nada. Não, irmãos, vença as críticas. Se você não tiver capacidade, força, resistência de suportar as críticas, você vai parar no meio do caminho. Não dê ouvido às críticas. Eu lembro que um pastor, que foi o pastor João Misa Palharim, que eu gosto muito dele, ele fez uma ilustração de que houve uma competição. Era uma competição de corrida de 2 rãs. Né? As 2 rãs teriam que competir. Quem conseguiria dar um salto maior? E as 2 começaram a competir. Mas tinha uma que ela dava saltos gigantescos. Aquele salto. E tinha uma multidão ali falando: ah, não é possível. Você não vai conseguir. Você não vai vencer. Você não vai chegar lá. Você não vai cruzar o caminho. Mas assim, ela pulava e saltava alto. E aquele salto gigantesco que ela sempre alcançava a sua vitória. Ela alcançava o resultado. Então, ganhava todas as competições. Alguém perguntou: mas não é possível. Essa rã está ganhando todas as competições. Apesar das críticas, né? Que ela não conseguiria, que ela não ia dar conta, que ela não ia chegar, não ia ter o seu resultado que ela estava esperando. Mas ela conseguia sempre, irmãos. Aí foram questionar a rã e falaram: como é que você consegue vencer? Descobriram que ela era surda. Ela era surda. Por isso que ela vencia as competições. Porque se ela pudesse ouvir as críticas, ela ia pensar: realmente eu não consigo. E não conseguiria. Então, as críticas, ela tem um poder fantástico de nos parar, né? Mas a pessoa que não liga para isso, que é resistente, está focada em Jesus, ela não dá a mínima para as críticas, ela vai fazer a vontade do Senhor Jesus. E foi o que essa mulher fez. Os discípulos são pessoas importantes ali.
São pessoas que estão ali sob a direção de Jesus e falaram, essa mulher está desperdiçando esse perfume. O que ela está fazendo é errado. Mas nem isso fez com que ela parasse. Ela continuou adorando o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Se encontram grandes obstáculos no caminho. Tomam rotas alternativas que vão levá-las ao destino pretendido. Entendeu? Quando aparece algum obstáculo no caminho, não dá para passar por aqui? Vamos ver outra forma. Vamos ver outro jeito, mas vamos chegar lá. O primeiro obstáculo que cai na sua frente, pô, para o projeto. Vamos desistir, vamos voltar para trás. Você não vai realizar seu sonho. Você tem que aprender a passar pelos obstáculos. Né? Nós temos, né? Eu estou falando, não falando só vocês, eu também preciso aprender a vencer os obstáculos. Porque a primeira pedra que cai no nosso caminho, a gente não quer remover essa pedra. A gente quer simplesmente, sabe, ignorar essa pedra e não pôr o projeto adiante. Mas muitas pedras poderão cair em nossos caminhos. Nem isso pode impedir que continuemos focando as nossas atenções em Cristo e na sua palavra, né? Muito bem. E aí eu quero falar algumas características interessantes que eu encontrei nessa mulher. Primeiro, humildade. A característica pela modéstia, pelo respeito, reconhecimento das próprias limitações, pelo fato de ela ser apenas uma mulher, né? Ser vista como ser inferior no seu período. Apesar disso, reconhecendo a sua posição de serva, demonstrando respeito, de forma alguma ela desrespeitou Jesus. E de forma alguma ela se sentia superior aos mais discípulos, ela se manteve na sua humildade. Alguém que valoriza o aprendizado com o outro. Porque Maria, se fosse essa aqui a Maria, não sei se ela era, se é a Maria aqui, mas se fosse no caso Maria, ela aprendeu com Jesus muita coisa interessante. A Bíblia diz que ela ficava aos pés de Jesus para aprender as lições, e ela aprendeu coisas maravilhosas com Jesus. Por isso ela se tornou dedicada a Deus, reconheceu a grandeza. Isso é humildade, quando nós temos essa capacidade de poder aprender, de entender que nós precisamos aprender mais e mais, né? Que nós não chegamos ao nível do da completo conhecimento. Não, a cada dia nós temos que buscar mais conhecimento de Deus, mais, aprender mais do Senhor, né? E isso é interessante na vida dessa mulher. Caráter, que é fundamental, né, para um cristão. Um caráter positivo, um caráter forte, né, genuíno, e que construiu laços fortes e duradouros. Né? O caráter ele constrói, né, laços fortes e duradouros com um caráter forte e positivo. É o que nós temos que procurar exercitar em nossas vidas, esse caráter. De fazer aquilo que realmente agrada a Deus, que é correto, que é certo, né? Ser forte nas nossas decisões, nas nossas convicções, né? Não deixar se influenciar por qualquer outra coisa que venha nos desviar do nosso princípio, que é servir a Deus, né? Que é buscar o Senhor, que é estar na presença de Jesus a todo tempo. Isso é importante. E confiança, que é um alicerce importante na nossa relação com Deus. Ter confiança. Ela tinha confiança em Jesus, confiava em Cristo, confiava no Senhor. Essas mulheres eram tão dedicadas a Deus, que mesmo após a morte de Jesus, no sábado de manhã, elas foram lá, no domingo de manhã, não lembro agora, foram lá para poder cuidar do corpo de Jesus. Até mesmo no momento da morte de Jesus, quando ele estava crucificado, quem estava aos pés de Jesus eram as mulheres que o seguiram. Onde estavam os apóstolos? Cadê os discípulos nessa hora? Estavam com medo, escondidos.
lá na casa. Talvez, se nós fôssemos discípulos, também teria o mesmo medo que eles tiveram. O mesmo medo. Ficaríamos apavorados. Não podemos julgar os discípulos pelo medo que eles tiveram. Nós talvez teríamos mesmo, até mais. Mas é interessante a coragem que se manifestou através do coração, da atitude, da ação dessas mulheres, que apesar de Jesus ser crucificado, e os romanos quererem acabar com a festa dos cristãos, elas estavam lá glorificando a Deus aos pés de Jesus. Na hora de balsamar o corpo de Jesus, no seu túmulo, quem foi se preparar para fazer esse embalsamento? As mulheres. Quando Jesus ressuscitou, qual foi a primeira pessoa que Jesus apareceu? Interessante isso aí, né? Mas o cargo de apóstolo, esses cargos de responsabilidade, foi dado aos homens. Eu fico pensando se não fosse dado às mulheres também. Fariam coisas muito melhores do que os homens. Essa é a realidade. Mas não podemos fazer uma análise de uma coisa que nunca aconteceu, né? Isso é um erro grave da nossa parte se fizéssemos, né? Então, só para finalizar essa pregação, eu quero só citar algumas coisas interessantes a respeito dessa mulher. A história da mulher que quebrou o vaso de alabastro, mencionado no Evangelho de Mateus e os outros evangelhos, serve como exemplo de amor, devoção e reconhecimento do valor de Jesus. A mulher demonstra um ato de amor e gratidão ao ungir os pés de Jesus e a cabeça de Jesus com um perfume precioso. Este ato, que era considerado um desperdício pelos discípulos e outros presentes, foi visto por Jesus como um ato de adoração e reconhecimento pela sua importância. Primeira importância, a importância da gratidão e do amor. A mulher, ao invés de lamentar a sua situação, expressa seu amor e gratidão por Jesus, mesmo sendo conhecida como pecadora. Está falando da mulher pecadora. Apesar da sua situação, apesar de ser vista como uma mulher impura, de tudo isso, ela consegue expressar o amor e a gratidão por Jesus, mesmo sendo pecadora. Ela demonstra esse amor por Cristo. E isso é fantástico. A importância da rendição. Qualquer quebrar o vaso de alabastro em um ato de rendição e entrega total, como um símbolo de que a mulher está disposta a usar o que tem de mais valioso para honrar a Jesus. Esse foi um ato de rendição. Entrega total. Nós falamos sobre isso. E usar essa ação para reconhecer o valor e honrar a Jesus. E foi também honrada. A importância do reconhecimento do valor de Jesus. A mulher reconhece o valor de Jesus e o ama de forma profunda, demonstrando que o amor e a adoração não dependem da perfeição. Que bom, né? Que não precisa da perfeição para demonstrar esse amor e esse carinho por Cristo. Mesmo não sendo perfeitos, somos capazes de expressar esse amor por Jesus. A importância de não julgar os outros. A mulher é criticada pelos discípulos, mas Jesus defende, mostrando que o amor e a graça de Deus estão disponíveis para todos, mesmo aqueles que são considerados pecadores. Então Deus, ele ama a todos, principalmente aqueles que são considerados pecadores, não são dignos de entrar no templo, não são dignos de estar no meio dos homens santos. É essas pessoas que Jesus vai lá e fala: minha filha, os teus muitos pecados foram perdoados por causa do seu amor por mim, sua generosidade, o seu carinho, a sua preocupação. Mas eu sou pecadora, não sou merecedora de estar na tua presença, Jesus, nem de estar aos seus pés. Não importa, porque eu não estou buscando a tua perfeição. Eu estou buscando o teu amor, a tua sinceridade. É isso que Jesus fala àqueles que precisam de Deus. Nós, muitas vezes, na nossa posição religiosa, nós julgamos o mundo. Nossa, essa aí é uma pecadora, esse é um pecador. Aquele merece o inferno, aquela merece ir para o inferno, ser condenado e tal. E Jesus está falando: não, meu filho, essas pessoas precisam de mim.
Elas querem a mim, precisam de mim, e eu estou aqui para abraçá-la, para acolher essas pessoas. Isso é importante. A importância de não desperdiçar o que é precioso. A mulher usa o perfume, que tinha um valor muito grande, para expressar a sua adoração a Jesus. Ela não desperdiçou. Ela aproveitou o máximo de tudo que ela tinha para adorar a Deus. Isso não é desperdício. Isso não é desperdício. Desperdício fosse se ela jogasse esse vaso para qualquer coisa que não tivesse o menor significado de valor. Mas ela quebrou aquele vaso em algo que realmente vale a pena. Entregar tudo de si, porque aquele, de fato, merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E esse ato dessa mulher foi e é lembrado todo o tempo que é pregado, como já foi hoje pregado, conforme Jesus havia dito. Só para finalizar, qualquer lugar do mundo inteiro onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Que possamos levar essa palavra em consideração de que não importa se você não é perfeito ou perfeito. Nós não somos. O importante é o que está dentro da sua alma, do seu coração, da sua intenção de fazer a vontade de Deus. Mesmo que não seja perfeito, porque não tem nenhum servo de Deus na Bíblia perfeito. Se olharmos para a vida de todos, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, busque o Senhor com dedicação, mesmo que você não consiga alcançar a perfeição, não importa. Importa a sua intenção boa, sua intenção de fazer aquilo que agrada ao Senhor Jesus e que faz a vontade de Deus. Amém? Que essa palavra fique nos vossos corações em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos. E possamos estar sempre demonstrando a gratidão por tudo que Deus fez e tudo que Deus fará na nossa vida, segundo a sua misericórdia, segundo a sua bondade. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, como é importante que nós possamos reconhecer a sua grandeza, a sua majestade, o seu poderio, porque Tu és aquele que está sentado acima de todos, e todas as coisas foram submetidas debaixo dos Seus pés. Ó Senhor, aqui estamos para render a nossa graça, nossa gratidão, o nosso amor, quebrar todos os nossos vasos de alabastro, o que é mais caro de nós, para glorificar o Seu nome, adorar o Senhor na beleza da Sua santidade, que é digno de toda a honra e toda a glória. Que o Senhor possa nos abençoar, nos ouvir, nos dar força, para que possamos continuar em frente, apesar das críticas, das dificuldades, das barreiras, dos problemas, mas que possamos ultrapassar todas essas barreiras com a graça de Deus, com a força do Senhor, e alcançar nosso objetivo, que é elevar o Evangelho, falar a palavra de Deus e alcançar o reino dos céus. Muito obrigado, Senhor, por mais essa noite maravilhosa. Guarde nossos irmãos, dê uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana guardada debaixo das Tuas poderosas mãos, e que possamos ter uma semana tranquila, conforme o Senhor assim nos permitir. Abençoai cada um, para que possam ir para os seus lares em segurança, e que todos sejam ricamente abençoados pelo Senhor, pela sua infinita misericórdia. Muito obrigado por mais essa noite na sua presença, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Faz assim com as mãos, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus e as ricas consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, todos digam numa só voz. Amém! Palmas para Jesus. Deus abençoe seus irmãos, que vão com a paz do Senhor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Paz, Senhor. Amém. Glória a Deus. Tá beliscando. Queimou? Não, beliscou meu dedo no negócio.